Então vamos agora apresentar um pouquinho nossos professores, começar com a professora Samira. A professora Samira Dallagnol é graduada em Letras em Inglês pela Universidade de Caxias do Sul, onde também fez um mestrado em Letras e Cultura e também faz doutorado em Letras e Cultura, né? Além de ser professora da licenciatura em Letras, ela é proprietária de uma escola de idiomas em Nova Santa. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito legal estar aqui com vocês. Estou bem feliz por poder estar compartilhando um pouco dessa experiência e desse gosto pela leitura, né? Que acho que a gente compartilha aqui também. Ah, com certeza. Muito obrigado. Estamos aqui também com o professor Anthony Becks. Ele é professor de História da Universidade de Caxias do Sul, é graduado em História pela UX e fez um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O professor também é representante do Instituto de Memória Cultural da Universidade de Caxias do Sul. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson, pelo convite. Também um prazer poder fazer essa conversa com a professora Samira. Muito contente. Muito obrigado. E vamos bater o nosso bate-papo aí, né? Isso aí. Muito legal. Queria conversar então um pouquinho com você sobre a história da leitura, como iniciou, como se deu. Vou conversar com o professor Anthony, pode ser? Perfeito, Jefferson. Bom, acho que falar sobre a história da leitura, a gente também tem que falar sobre a história da escrita. A história, ela tem por volta de 6.000 anos. Então, a gente vai ter que tentar resumir e sintetizar essa história, porque senão esse programa não vai acabar, né? Um marco, eu acho que assim, fundamental para a gente entender o livro na contemporaneidade é o século XV, com a descoberta, né, ou alguns chamam até de redescoberta da prensa, né, pelo Gutenberg, que é um alemão, enfim, que vai desenvolver um sistema e que vai permitir que nós tenhamos esse modelo, né, de livro que nós temos até hoje em dia. Claro que os suportes, né, assim, da escrita, eles mudaram ao longo da história. A gente tem a pedra, né, como eu falei ali, da pedra de Roseta, os sumérios lá na Mesopotâmia, então, né, lá nos 30 séculos antes de Cristo, utilizavam o barro, a argila, a cerâmica, né, para desenvolver a sua escrita. Nós teremos o uso até de pele de animal, né, para fazer a escrita. Pelos egípcios, enfim, nós temos a questão do papiro, e aí, claro, com o Gutenberg a gente já tem o papel, né? O papel que é descoberto lá pelos chineses, né, por volta do século II depois de Cristo, com uma certa mistura que depois no século XIX também vai se transformar na celulose, que é o que nós temos hoje. Então o livro vai se popularizar bastante, né, a partir desse contexto. Vou dando alguns saltos também, indo para o século XVIII, né? A gente tem o início das primeiras feiras literárias, né, ou espécies de feiras de livro, né? Enfim, na Europa, sobretudo. No Brasil, a gente vai ter também na passagem do 18 do século XIX, aliás, para o século XX, a questão da imprensa. Então, olhando mais para o contexto nacional, né, isso vai ser importante para jornal, para revistas ilustradas, né, mas também para o livro, né, vai se desenvolver isso aqui no nosso país. E as feiras literárias, aí sim, né, já o marco a partir dos anos 50. Se a gente olhar aqui para o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, a feira bem tradicional, anos 50, Caxias também, na nossa região, tem um início ali, né, nos anos 50, claro que vai se desenvolver mais para frente, né, mas na metade do século XX, né, a gente já tem essa ideia de feiras do livro, né, aqui pelo nosso estado. Então, fazendo uma síntese, assim, a gente percebe, né, como a leitura e a escrita, né, se modificaram com o tempo em termos de suporte. Quem tinha o acesso ao livro, né, eu também gostaria de demarcar, assim, hoje em dia no Brasil nós temos ainda cerca de 11 milhões de analfabetos, né, então é um grande contingente, né, que não tem acesso ainda à leitura, né. Acho que é um pouco também que a gente pode conduzir, né, a nossa discussão, né, o acesso, enfim, à escrita, à leitura, e que é o acesso também ao conhecimento e à liberdade, né, de pensamento. Muito interessante, né? Um caminho muito, muito comprido, né? Exato. Muito legal. E agora eu vou perguntar um pouquinho para a professora Samira, o que a senhora acha do papel da leitura e da história da leitura, como o professor mencionou, na criação de um senso crítico das pessoas, na compreensão da história? Qual a opinião da senhora? Eu acho que é, no mínimo, essencial, né? Eu gostaria de complementar aquilo que o professor falou. Achei muito interessante, né, fazer essa passagem histórica e pensar um pouco assim no suporte mesmo da leitura, como ele veio
se modificando, como ele falou também, essa questão do acesso à leitura, quem é que consegue ler, quem é que poderia ler. Então sempre foi muito restritivo isso, né? E acho que a gente vai ter, até o prof pode me corrigir, talvez a gente tenha essa abertura um pouco maior a partir da Revolução Industrial, né, com um grande marco da disseminação da leitura e especialmente da produção de livros, né? Então mais pessoas tiveram acesso, e aí a gente vai começar com algumas discussões. Elas tiveram acesso a que tipo de literatura? Sim. Todos os livros estavam disponíveis para todos? Então essas questões também são bem relevantes e elas vão nos ajudar, nos auxiliar na formação desse senso crítico, de entender que sociedade é essa que tem acesso a determinados títulos e não a outros. Quem é que poderia estudar com determinados livros? Então, tentando responder a tua pergunta, sem sombra de dúvida, a leitura ela vai nos encaminhar, né, para essa construção do senso crítico, mas é algo que não acontece do dia para a noite, a partir da leitura de um único livro. O senso crítico é algo que se constrói também a partir das trocas entre as pessoas, entre os leitores, né, entre professores e alunos, entre famílias. E eu acredito muito nessas questões assim, de compartilhamento de leitura. Eu acho que isso é algo que a gente está recuperando agora, me parece, né, até em função das redes sociais, né, dessas questões midiáticas. Mas se a gente pensar um pouquinho na narrativa como uma questão muito humana, ela acompanha o ser humano há muitos e muitos séculos, e, enfim, há muito tempo. Muito interessante, né? Então, nisso até a gente viu a reportagem sobre o clube de leitura. Muito interessante, né? Poder comentar e com certeza. Dividir as impressões que a gente tem, né? Principalmente numa sociedade em que até hoje nós temos, como o professor falou, só no Brasil 11 milhões de analfabetos. Sim. E no mundo todo, países onde mulheres não são nem autorizadas a ler, né? É cada vez mais importante, né? Vocês têm o hábito da leitura, óbvio, né? Preferem os livros normais, preferem os e-books atualmente? Como que fazem essa escolha? Costumo ler, nem sempre leio tanto quanto eu gostaria. Também, Quem não, né? Mas eu tenho preferência ainda pelo livro físico. Ainda não sou tão adepta, assim, às tecnologias. Eu ainda não troco aquele prazer, né, de folhear o livro, aquele cheirinho de livro novo. Isso, cheirinho de livro novo. Inclusive tem alguns livros hoje que eles têm até um relevo, né? Tem uma arte bem bacana. Então eu acho que tudo isso faz parte da experiência da leitura. Então, por exemplo, ter um cantinho em casa para ler, tu poder te esticar no sofá para ler, botar uma musiquinha, não sei, ler para o teu filho, enfim, vão ter diferentes rotinas de leitura, eu chamaria até de pequenos rituais dentro do nosso cotidiano que vão ajudar a gente a desenvolver esse hábito da leitura, né? Como a prof. Samira, né, comentava, ela nos permite desenvolver um senso crítico, né? E o Manguel, ele também fala, eu acho importante pontuar, até como historiador, nós tivemos até na nossa história recente no país alguns momentos, né, autoritários em que ler era proibido, ler determinados livros era proibido, né? No próprio Instituto Memória Histórica e Cultural, né, que estou hoje na coordenação, nós temos o acervo da Delegacia de Polícia Regional. E nós temos lá uma coleção de mais de uma centena de livros que foram confiscados, né, que foram censurados, né, retirados, enfim, dos seus leitores, né, dos seus proprietários, porque aquela era uma literatura que não podia ser consumida, né, que não podia ser acessada. Acho que no contexto democrático, né, de liberdade que nós vivemos, não ler, né, é não se permitir a conhecer o mundo, é não se permitir, enfim, a desenvolver esse senso crítico, né, que a prof. Samira falou aqui também e que é tão necessário, né, no contexto em que nós vivemos, enfim, a leitura, né, para essa interpretação também, né, do que está acontecendo, né, no nosso cotidiano. Não. Muito interessante, muito importante, né? Cada vez mais importante nos dias de hoje, né? E o senhor tem alguma dica de leitura para passar para o pessoal que está assistindo em casa? Pois é, sempre um desafio, né? A gente acaba comprando mais livros do que consegue. Assim, acho que é um hábito, né? Exato. Claro, eu acho que clássicos são clássicos, né? Então acho que nem vou falar sobre eles, né? Da literatura, assim, né? A gente poderia citar inúmeros livros, não poderia fugir da área de história, então eu colocaria, assim, né? Para quem gosta, né? Dessa área de história, o livro ou toda a produção, mas acho que um especial do Eric Hobsbawm, que é um historiador inglês, né? A Era
Era dos Extremos, que ele vai fazer um recorte de 1914, Primeira Guerra Mundial, até a queda do Muro de Berlim. E o nosso presente, ele é feito de muitos passados. Então, acho que entender o nosso passado, especialmente o passado do século XX, vai nos ajudar também, ou vai ajudar quem lê, né, esse livro do Hobsbawm a compreender, né, interpretar melhor esse nosso presente. Muito interessante. Quando eu estive na faculdade, eu tinha um professor que nos deu vários textos do professor Eric Hobsbawm para ler. Que legal. E ele falava que esse livro da Era dos Extremos era tão bom que tinha que ler de frente para trás, para frente e de cabeça para baixo. Ele sempre falava, esse aí tem que ler de cabeça para baixo. Que bacana, ótimo professor tu tivesse. Ele lá de Caxias, inclusive. Eu imagino quem seja, tá? E a professora Samira trouxe até alguns livros aí para mostrar aqui pra gente. Mostra pra gente, dá algumas dicas, professora. Isso aí, eu só vou complementar, então, acho que o Mangel é um grande escritor. Ele até tem um livro que fala sobre a metáfora dos leitores, né, que é um livro belíssimo. E ele vai explicar que existem basicamente 3 tipos de leitores, né? Aqueles que são os viajantes, aqueles que ficam na Torre de Marfim e o leitor que é uma traça. Então, dando as dicas aqui, o professor também mencionou de autores que foram censurados. Acho que falamos, né, de Jorge Amado, que foi um autor censurado. Eu acho que esse livro aqui serve para muitas pessoas, Capitães da Areia, porque ele tem uma leitura bem acessível, muito fácil, e conta, ele fotografa, né, uma realidade brasileira que em alguns momentos ela ainda é atual hoje, né, apesar de já ser lá do comecinho do século XX. Então, Capitães da Areia fica como dica para vocês. Um outro livro também que eu não poderia deixar de indicar para vocês é O Sol é para Todos, da Harper Lee, e que ela vai justamente tocar em algumas questões que são muito caras a nós hoje. É uma escritora que vai trabalhar a partir da perspectiva de uma menina, a Scout, e vai contar a história de um julgamento de um rapaz negro nos Estados Unidos e que vai sofrer então a acusação de ter abusado sexualmente de uma moça, e essa acusação é injusta, né? Então o pai dessa menina é um advogado, um grande advogado, e ele vai tentar provar a inocência desse rapaz. Então também é um livro de leitura muito fácil, muito tranquila, mas ao mesmo tempo muito profunda e muito bonito também. Recomendo demais a leitura. Além de profundo, muito atual também, né? Muito atual, mais exatamente. Do que nunca, né? Exatamente. Falou um pouco também sobre os escritores, fala com os professores aqui, eles já lançaram seus livros. Quero perguntar para eles qual foi a sensação de escrever o seu livro, o que sentiram ao escrever, ao publicar. Começar com o professor Anthony? Perfeito, Jefferson. Eu tenho alguns livros publicados, né, em coorganização, né, o próprio livro dos 50 anos da Universidade de Caxias do Sul, né, que foi lançado em 2017 pela Edux. Foi uma experiência maravilhosa, é um livro de história, né, da nossa universidade, então, assim, é uma gratidão, né, que eu tenho para a própria instituição de ter participado, né, desse processo, que foi um processo coletivo, né, de escrita sobre esses 50 anos. Um outro livro sobre o empreendedorismo feminino, né, em Caxias do Sul especificamente, também lançado em 2017, e recentemente, com a minha colega professora Eliana Cherry, está no prelo, né, 2 livros aqui de municípios da região, o município de Protásio Alves e o município de Vila Flores. Concluímos a escrita, né, nos últimos meses, em meio a uma pandemia, conseguimos escrever 2 livros e vão ser publicados agora no mês de dezembro. Professor? Eu tive a experiência assim, de participar de grupos de pesquisa, ainda enquanto graduanda na UFS, e auxiliar em algumas produções, assim, mas não tive livros publicados ou organizados por mim e pelos colegas. O que eu publiquei foram alguns capítulos ou artigos dentro de outros livros. Então, estou ainda no caminho, né? Vou levar o Prof. Anthony como inspiração. Com certeza. Vamos passar agora para o próximo tópico, que é, acho, super pertinente, que é falar sobre a leitura dos jovens, né? A gente vê hoje em dia os jovens cada vez mais em frente ao computador, em frente às redes sociais, se importando muito com as redes sociais. Queria começar então com a professora Samira, falar um pouco sobre o hábito de leitura dos jovens, o que a senhora tem observado, como tem se desenvolvido isso. É legal essa pergunta, porque a primeira ideia que se tem é que o jovem não lê. A gente tem tantas outras atrações e tantas outras, tantos apelos tecnológicos que a leitura vai ficar meio que escanteada, né? Não vou ter tempo, né? O jovem não tem tempo para ler. Mas eu acho que não é bem assim. Tem muitos jovens lendo e eu acho que o que a gente pode lembrar, por exemplo, talvez há 10, 12 anos atrás,
me corrijam a data, a gente vai ter o fenômeno Harry Potter. Então a gente vai ter uma grande geração de novos leitores que vai aderir à leitura e vai incorporar a leitura ao seu cotidiano a partir da leitura do Harry Potter. E aí, a partir desse livro, eles vão, né, dessa coleção, na verdade, eles vão adentrando em outros ambientes, inclusive explorando outros clássicos da literatura. Então, a partir de um best-seller, eles vão abrir as portas ali, a percepção deles para outros grandes livros. E me parece que existem, sim, alguns grupos específicos, alguns perfis de pessoas que gostam muito de ler, mesmo sendo muito jovens. Então, ainda existe, sim, essa prática. É muito comum a gente dar ênfase, né, à não leitura. Mas existem, sim, muitos leitores fazendo uso, né, dessa prática e inserindo isso no seu cotidiano. Os jovens, eles têm essas influências, né, desses chamados influenciadores digitais, mas eu acho que a família ela tem um papel também muito importante, né, incentivar e montar uma biblioteca, né, pela própria experiência pessoal, assim, né? Claro, a gente nunca pode generalizar, né? Mas eu acho que eu me tornei um leitor porque tinha um acesso a uma biblioteca dentro de casa, com os clássicos, sim, né? Que me chamavam a atenção. Só a capa, né, do livro, ela acaba chamando a atenção daquele jovem, enfim, que era quando eu, né, enfim, tinha essa juventude, né? Comecei a me interessar pela capa, abrindo o livro, folhando, começando a ler. E aí tu vai lendo um, vai lendo outro, tu não quer mais parar de ler, né? Então, acho que dentro de casa é muito importante esse incentivo. Claro que a escola, a sociedade de forma geral, ela também tem esse papel, né? Mas eu destacaria, né, o papel, enfim, da família também, incentivar desde cedo, né, esses leitores, a formação, né, de um leitor. Muito legal, muito interessante. E existem alguns estudos hoje em dia que falam realmente que, apesar dos jovens sugarem muita informação de youtuber, de televisão, de tudo, eles ainda buscam autores tradicionais, né, e buscam ler o livro também. E para finalizar, a gente já falou papel da história, das editoras, dos escritores, falar um pouco também sobre o papel dos professores, né, como a gente falou ali criar o hábito de leitura nos jovens. Qual o papel que os professores têm nisso, né, professora? A gente estava comentando aqui. Qual a opinião da senhora sobre o papel dos professores? Realmente é uma questão crucial, me parece que a gente não pode esquecer que o professor é um grande formador, ele é um mediador de leituras, então ele precisa primeiramente conhecer essas obras, né, e não digo assim, eu preciso ter determinadas leituras feitas. Esse professor precisa ler, independente do que for. Aos poucos ele vai descobrindo o que ele gosta, o que é bom, o que não é, o que lhe serve naquele momento. Mas se ele não tem essa paixão, essa dedicação, né, esse tempo para dispor para o livro, vai ser bem difícil ele convencer o aluno de que o aluno precisa ler, enquanto ele não é leitor. Então, talvez possam aparecer, né, algumas discussões dizendo assim, os professores trabalham muito, não tem tempo para leitura, mas eu acredito que essa é uma atividade inerente ao professor. É impossível a gente pensar em ser professor, em ser um formador de um cidadão, né, de trabalhar com a formação de pessoas e não ler. Então me parece que é crucial essa relação. Não sei se o professor se compartilha da mesma opinião. Perfeito. Acho importante pensar também em como é que a gente pensa a aprendizagem, né? E eu sou adepto, enfim, de uma visão construtivista, né? Eu acho que o conhecimento, ele é construído, até voltando, né, ao que o Paulo Freire falava lá na sua produção, né? Nós vencermos, ultrapassarmos a chamada educação bancária, né? Que entende, enfim, aquele aluno como um depositário de conhecimento, né? Como uma caixinha que eu vou lá e vou depositando, inserindo o conhecimento. Não, o professor, ele tem a função de auxiliar, de mediar, né? Enfim, ele tem esse papel de mediador, né? Entre o educando, entre o conhecimento, e ele tem que justamente incentivar, né, que o aluno descubra o seu próprio caminho. Claro que indicando os clássicos, né, fazendo esse papel dele de mediador, mas o papel do professor ou do educador, ele é fundamental, né, nesse processo, né? Acho que a escola tem esse papel também de libertar, né, enfim, o aluno. Eu falei da família, né, mas a escola também certamente complementa, né, esse papel de formação de leitor e, sobretudo, de um cidadão, né? Que eu acho que é isso que a gente está procurando também na educação, né?
Professores, eu por mim passaria a tarde toda aqui conversando com vocês sobre esse assunto, Legal. mas nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela disposição, por terem vindo, por todo o conhecimento que trouxeram. Professora Samira, muito Agradeço obrigado pela muito participação. Professor Antônio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.